Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos fazer um panorama bíblico de Amós. As informações básicas: o autor do livro é Amós. A data aproximada é de 760 até 700 de Cristo. E o local é provável, né, que o profeta nasceu é Tecoa, perto de Belém, mas o seu ministério, o ministério do profeta Amós, ele é no Reino do Norte, nas 10 tribos. E as fontes são os sermões de Amós. O alvo é o povo, os sacerdotes e todo o reino, né? Todos os moram ali no Reino do Norte. O versículo-chave do livro é Amós, capítulo 2, e verso 4. A palavra-chave é o Deus. O resumo do livro. Amós ele viu que por trás do poder e prosperidade externa de Israel, a nação era completamente corrupta internamente. Ou seja, apesar de toda essa prosperidade, internamente a nação de Israel era extremamente corrupta. E os pecados pelos quais Amós castiga as pessoas são extensos. E ele começa pronunciando um julgamento sobre todas as nações vizinhas. Então, primeiro ele fala de fora e depois ele vai trazendo, né, essa mensagem para dentro, para o povo. Então, e finalmente, a mais dura sentença a Israel. Então, ele fala de Judá, que aí é o reino do sul, mas também o ponto central, como nós vimos, é o reino do norte. Aí ele vai falar do reino de Israel. E as visões de Deus revelam a mensagem fática, que é o julgamento está próximo. Esse é o tema do livro. E o livro termina com a promessa de Deus a Amós de futura restauração do remanescente. E se os irmãos estão acompanhando bem, os profetas eles sempre trazem uma mensagem de juízo, mas traz uma mensagem de esperança para o futuro, uma mensagem de esperança para o tempo do fim, e uma mensagem de esperança anunciando também a vinda do Messias. O conteúdo do livro é um período de rara prosperidade econômica e força militar em Israel. O Senhor anuncia a ruína porque os israelitas deixaram de guardar a aliança com Deus. As ênfases é Javé, né, ou Yahvé, é Deus sobre todas as nações e todo o universo. Ele trará a ruína total a Israel por sua deslealdade à aliança. A religião sincrética, aqui, o sincretismo é aquela mistura de religião, então a mistura do Deus Todo-Poderoso, Yahvé, com Baal, com Azerá, com os Baalins e com todas as outras misturas de outras religiões. Isso é anátema para o Senhor. Deus então exige justiça para o inocente e misericórdia para o pobre. E as observâncias religiosas não substituem de forma alguma as boas obras e a prática da compaixão. Ou seja, isso aqui é muito comum no Novo Testamento, o Senhor Jesus fala dos fariseus, que os fariseus eles só faziam aquilo que era externo, mas o coração estavam longe de Deus. Então essa questão da parte externa. E tanto é que o Senhor Jesus vai chamá-los de sepulcros caiados. Veja aqui essa correlação. O propósito. Amós, ele era um pastor de rebanho mesmo, né? Ele trabalhava com gado e apanhador de frutas da aldeia judaica de Tecoa, quando Deus o chama. Embora ele não tenha uma educação ou conhecimento sacerdotal, é interessante que o Amós, ele é aquela pessoa que ninguém daria nada. Pessoa do campo, né, uma pessoa rural, nós poderíamos chamá-lo de caipira hoje. É uma pessoa que estava trabalhando com animais, com campo, e aí Deus chama para que ele leve a mensagem a um povo rebelde. Então a missão de Amós
foi direcionada para o seu vizinho do norte. Então ele sai de Judá e vai para o norte. E as suas mensagens de iminente ruína e cativeiro para a nação por causa dos seus pecados foram amplamente impopulares e ignoradas, porque estavam vivendo os melhores tempos desde os dias do rei Salomão. Veja que interessante. A nação de Israel, o Reino do Norte, eles estavam vivendo os períodos dourados, parecidos com o tempo do rei Salomão. E aí vem uma mensagem de juízo, uma mensagem que traria destruição sobre esse povo. Então esse povo não estava nem muito afim de ouvir a mensagem do profeta Amós. O ministério de Amós ele ocorre enquanto Jeroboão II reina sobre Israel e Uzias reina sobre Judá. Então aqui a gente já começa a observar que Amós ele está ali próximo de Isaías, né? Eles são contemporâneos ali, provavelmente estavam no mesmo tempo, é provável isso, por causa desses dois reis aqui que caracterizam esse período cronológico. O esboço do livro. Deus é o juiz de todas as nações, capítulo 2. Isso é importante entender isso, só fazendo aqui um apontamento, porque às vezes a gente lê os textos bíblicos e parece que Israel vê Deus como Deus somente de Israel, do povo de Israel. Mas Deus é o Deus de todas as nações, né? Quando Deus chama Abrão, e depois vai mudar o nome para Abraão, ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. É bem verdade que ele está se relacionando ao ministério do Senhor Jesus e a cumprir. Mas também através de Abraão e através de Israel, Deus Todo-Poderoso ele vai ser conhecido nas outras nações. Então, só para enfatizar esse tema. Israel e Samaria serão destruídos por causa da incredulidade, está no capítulo 3 até o capítulo 6. As visões da punição de Deus sobre Israel e a promessa de restauração está no capítulo 9, versículo 12 a 15. As principais personagens do livro é Deus, Amós, Amazias e Jeroboão II. Curiosidades. Amós não era da família sacerdotal. Ele era um homem do campo, por isso foi conhecido como profeta rural. Ou nós poderíamos chamar também do profeta caipira, ou caipira profeta. Ele é um dos livros proféticos mais antigos entre os profetas menores, né, os profetas eh, posteriores. A mensagem de Amós, então. Amós declara que não era discípulo de profeta, nem profeta profissional, mas pregava porque Deus o havia chamado. Está lá em Amós, capítulo 7, versículo 14. Ele era um boieiro, né? Um colhedor de sicômoros. Era alguém do campo. E esse profeta deixou a sua profissão e a sua terra para cumprir o chamado de Deus. Amós era de uma cidade próxima a Belém, chamada Tecoa, em Judá. Foi pregar em Israel, na cidade de Betel. Então veja que ele teve que dar uma bela de uma caminhada para cumprir o chamado de Deus, teve que ir lá deixar os animais. Assim, nunca trabalhei com animais, né, com campo, assim. O pessoal que trabalha gosta desse contato com a natureza. Então imagina ele largar uma profissão dessa para ir falar com um povo rebelde. Amós, ele era um homem comum, que ouviu o chamado de Deus para confrontar a injustiça de sua época, profetizando uma terra que não era sua. Então ele foi para outro lugar para profetizar. E o homem de convicção, ele era um homem de convicção e firmeza. Quando foi confrontado por Amazias, né, o sacerdote, ele não cedeu. E aí nós temos aí a tabela que mostra esse confronto, lá no capítulo 7, versículo 14. Amós, ele nessa discussão, né? Ele diz que não era profissional da religião. Em 7:14, o sacerdote
de Betel. Amazias era um sacerdote de Betel, ele era um profissional. É, Amós obedecia a Deus sem pensar em agradar a ninguém, o compromisso dele era com Deus. Já Amazias, fazendo essa correlação com Amós, ele servia no santuário do rei e no templo do reino. Amós ele era dominado pela coragem e ousadia do Senhor e queria agradar somente a Deus. E já Amazias, ele era totalmente dominado pela vontade do rei, fazendo tudo para agradar este rei, então. Então veja que essa diferença entre Amós e esse outro é uma espécie de sacerdote aí no norte. Esse debate entre os dois, entre Amós e Amazias, acontece aí no capítulo 7, versículo 10 a 17, e é um alerta para nós, né? Devemos ouvir homens que mantêm o compromisso de pregar apenas a mensagem de Deus, sem autopromoção ou vanglória, sem comprometer o evangelho em troca de qualquer favor ou benefício. Aqui a gente está pensando mais numa aplicação do livro de Amós, a gente tem que tomar cuidado com aqueles mercadantes do evangelho, né? Aqueles que fazem as coisas somente por interesse próprio. Amós contra a religião. Amós ele clamou contra a injustiça que deveria ser exemplo, né, para as nações. O fato de a mensagem ter acontecido em Betel, que era o centro do idólatra de Israel, é bem interessante. Por que que a mensagem veio para esse lugar? Por que que ela é significativa nesse lugar? Porque os centros da injustiça contra os pobres eram feitos nesse lugar. Esses são locais de práticas idólatras. E aí a expressão por 3 transgressões ou 4, é de palavras ali, é uma poesia hebraica, indica o grande número de pecados cometidos pelas nações. E dentre estas nações, que chegaram até o limite das transgressões toleráveis, encontra-se o povo que deveria ser diferente, mas que abandonou a Deus. Por que que Amós ele traz essa mensagem de juízo a outras nações e também ao povo de Israel? Porque os outros povos, eles não conheciam a Deus. Então eles faziam uma série cometiam uma série de pecados, uma série de justiças, e eles não conheciam a Deus. Mas o povo de Israel, eles conheciam a Deus e mesmo assim não davam o exemplo. E mesmo assim eles praticavam essas injustiças contra os pobres. E é então Deus contra Israel. Na mensagem profética de Amós, Deus concede ao profeta 5 visões, e aí nós vamos ver, que expressam o caráter do seu julgamento sobre Israel por meio de analogias. Primeira, a misericórdia. As 2 primeiras visões do gafanhoto, fogo. Depois a justiça, e aí vem as outras 2 visões. A terceira visão, do prumo, e a iminência, que é a 4ª visão da cesta dos frutos, e a inevitável, que é a 5ª visão de Deus ao altar. O que que nós vemos então, que nós vemos de doutrinas, né? O que que tem de doutrinas no livro de Amós? A palavra de Deus é poderosa e eficaz. Amós destaca o chamado a ouvir a palavra de Deus para juízo, correção e condenação. Ele denuncia o povo de Israel que decidiu ignorar a palavra revelada pelos servos e profetas de Deus. Então, o que temos de doutrina é essa ênfase à palavra de Deus, que ela é poderosa e eficaz. Outro ponto de doutrina é a responsabilidade da aliança. Os pecados do povo estão vinculados às questões sociais estabelecidas na lei, que visavam cuidado pelos pobres e necessitados e o uso de pesos no comércio. Então, veja aqui, na própria lei falava para usar os pesos justos, porque
As balanças que se usavam nos tempos antigos era aquela balança chamada balança granatária, que é uma balança com dois pratos. Você coloca um peso padrão aqui, por exemplo, um peso de 1 quilo, e aqui eu estou vendendo, por exemplo, peixe, por exemplo. E aí eu falo assim, ó, eu vou te vender 1 quilo de peixe. Então, quando eu colocar 1 quilo de peixe nesta balança aqui, já que eu tenho um peso aqui que eu conheço, um peso padrão, a balança ela não pode desequilibrar. Agora, se ela desequilibra, aí tá faltando, ou tem mais peixe, o peso está maior. Então, eles usavam um peso fraudulento para enriquecer, então transgredindo a lei. Então, essas transgressões violavam a lei de convívio social, que eram prescritas, então, né, na própria lei, aí lei com letra maiúscula, que é a lei de Moisés. E como a lei não reter vestes ou penhoras também, e a lei proibia que tivesse mais como o credor ele não tivesse mais como receber do devedor, ele não poderia penhorar as roupas, e deixar a pessoa nua, né? Então ele não poderia fazer isso. E ela é violada, está lá em Amós, capítulo 2, verso 8, fazendo referência a Êxodo, capítulo 22, verso 26. Até as leis pela santidade elas foram violadas. E para a manutenção dos sacerdotes também, né, esse convívio com os sacerdotes, esse cuidado, né, e zelo pelo sacerdócio. E apesar disso, Deus cumpriu a sua parte da aliança ao suscitar remanescentes, que depois ele reergueria o seu povo. Então veja aqui, mesmo o juízo, Deus faz promessa desse reavivamento, dessa restauração. O caráter de Deus em Amós. Deus é santo, Deus é providente. Amós e o Novo Testamento. A preocupação social. A preocupação com os pobres e necessitados, assim como em Amós, é alvo de constantes exortações pelos apóstolos e líderes da igreja no Novo Testamento. É interessante que essa questão da preocupação social, ela existe desde sempre, né? Desde da criação do homem, tem esse cuidado com aqueles mais necessitados. E Deus pede para cuidar dos órfãos, para não abusar dessa classe de pessoas, né, vulneráveis. Essa questão da preocupação social, era preciso recordar, então, que os cristãos, né, que não deveriam haver indiferença no tratamento dos pobres e ricos. Está lá, segundo Coríntios, também Tiago, essa questão desse cuidado também. Eu vejo essa correlação entre Amós e o Novo Testamento. E também frisar a preocupação social é indispensável aos seguidores de Cristo. Então, já que estamos falando hoje já num tempo do cristianismo, aquele que é servo de Cristo, ele tem que também praticar essas questões sociais. Referências messiânicas. A principal referência messiânica em Amós diz respeito à restauração de Israel por meio da linhagem de Judá. E o próprio Senhor abrangendo todo o tabernáculo, a cidade, o campo, e estabelecendo sobre o seu povo definitivamente na terra. Então veja, né, Amós fazendo essa referência o senhorio, né, a vinda de Cristo, a esse o Messias encarnado. Ele faz essa referência lá no capítulo 9, versículo 11 a 15. O destaque também a esses versos é a possível citação deles também, esse mesmo texto de Amós, lá em Atos, capítulo 15, versos 16 e 18. Os prenúncios. O livro de Amós termina com uma gloriosa promessa para o futuro. Então ele fala em plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amós capítulo 9, versículo 15. E o cumprimento final da promessa de terra por parte de Deus a Abraão, está em Gênesis, ela ocorrerá durante o reino milenar de Cristo na terra. Então veja que Amós ele pré-anuncia
milenar de Cristo, assim como está em Joel, como nós vimos no panorama anterior. Apocalipse 20 descreve o reinado de 1000 anos de Cristo, né, sobre a terra, tempo de paz, alegria, sob o governo perfeito do próprio Salvador. Esse é o reino perfeito e o rei perfeito. Aplicação prática. Por vezes pensamos que somos um apenas, né? Vou usar essa palavra entre aspas aí, um apenas. Apenas. Somos apenas um vendedor, apenas um funcionário, apenas uma dona de casa. Amós, ele seria considerado esse um apenas. Ou seja, é aquele que é o menorzinho, né? Ele não era um profeta, um sacerdote, ou um filho de sacerdote, ou um filho de rei. Ele era apenas pastor. Sou do campo. Pequeno empresário em Judá. Quem iria escutá-lo, né? Quem iria escutar esse menorzinho aí? No entanto, ao invés de inventar desculpas, Amós obedeceu e se tornou a voz poderosa de Deus para a mudança. Então, veja, ele se prontificou, predispôs à mensagem de Deus. E Deus tem usado vários desses apenas, né? Apenas eu, estou aqui, pequenino, fazendo esse trabalho. Você que está ouvindo aí, você que vai ouvir depois, veja, esses apenas são aqueles que podem fazer diferença para o reino. Independente do que você seja nesta vida, Deus pode usar você. Deus pode usar a mim. Amós, ele não era muito, ele era um apenas um servo de Deus. E é bom, é muito importante ser esse apenas, porque, como disse João Batista, que eu diminua e que ele cresça. E para nós concluirmos, o livro de Amós, ele exprime uma dimensão importante da história bíblica. De maneira enfática, a verdadeira religião e a justiça social andam de mãos dadas. A gente não precisa de um partido político para dizer o que que é justiça social ou o que que é essa questão social. Aquele que pratica as obras de Deus, as coisas de Deus, as questões sociais, elas vão estar juntas, de mãos dadas. De outro modo, a aliança com Deus, ela vai ser violada. Se um desses pilares faltar, é claro que tudo isso tem que ser feito é, de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe. Você leia o livro de Amós, você estude o livro de Amós. Se está com alguma dúvida, algum questionamento, posta aqui nos comentários. Faz aquele pacotão do YouTube, curte, comenta, compartilha. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.